Segunda Reis, capítulo 18. Vamos ver se conseguimos aprender mais um pouco, olhando para a vida de Ezequias. Do rei Ezequias, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Você que achou, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar. E depois conserve aberta, porque nós vamos olhar alguns versículos e vamos folhear um pouco da Bíblia aí, ok? Vamos orar. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe agora, estando em contato com Tua palavra. Nós precisamos ouvir Tua voz, ó Pai. Sabemos que ela é a lâmpada que ilumina nosso caminho. Sabemos, Senhor, que é a Tua palavra viva, poderosa, que será exposta nesta hora, e por isso nos curvamos reverentemente diante dela, porque precisamos, queremos muito ouvir Tua voz. Por isso, fale conosco, ó Pai. Fale, alcance os nossos corações. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. É interessante como muitas vezes nós nos apegamos às coisas que nos cercam, às circunstâncias que nos cercam. Boa parte das músicas que cantamos fala exatamente disso, desse mover de Deus e do cuidado de Deus relativo às circunstâncias que vivemos. Se somos atacados, se somos afligidos, se estamos bem ou se estamos mal. Mas, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele está muito interessado no teu coração. Vire para a pessoa do teu lado e diga assim, olha, Deus está de olho no teu coração. Nos importamos tanto com as palavras que saem da nossa boca, e elas têm um efeito tão grande quando alcançam os outros, e mesmo quando chega a Deus. Mas, na verdade, a boca fala do que está cheio? O coração. Então, todo mover de Deus, você pode perceber o tempo todo o cuidado, e o que faz diferença entre homens e homens em relação a Deus está sempre relacionado ao coração. Desde Gênesis, quando Abel e Caim levaram a oferta para o Senhor. Já viu isso? Deus recebe a oferta de um e rejeita a oferta de outro. Aquele que teve sua oferta rejeitada ficou tão zangado e chateado ao ponto de tirar a vida do seu irmão. E alguns perguntam, por que Deus rejeitou? Por causa do coração. É o coração que determina o valor da oferta. Lembra quando aquela viúva trouxe aquela oferta, aquelas poucas moedas, e Jesus disse que estava ali observando todas as pessoas que traziam a oferta, e Jesus pôde então dizer, comparando-a com outros, que a oferta que ela trouxe era maior do que a dos demais. E por que? O que tornava aquela oferta maior do que a dos demais? O coração. Você já falou para o teu irmão que Deus está de olho no coração dele? Já? Então fala de novo. Deus está de olho no teu coração. A grande questão é, o que há no nosso coração que precisa ser tratado? Se o nosso coração fosse um disco de pizza, e já deu fome, né? Não é um bom horário para falar em pizza. Mas se fosse um disco de pizza, ou tivesse o formato de uma pizza, melhor assim, e em cada pedaço dessa pizza representando uma área da nossa vida, qual destas áreas você acha que Deus está interessado em tratar, em mexer? E mais ainda, o que Deus vai precisar fazer para alcançar essa área do teu coração? Até que ponto Deus vai levar o ser humano, vai trabalhar com o ser humano para tratar com o coração dele? Com o meu e com o seu. Vou contar uma coisa para vocês. Deus está de olho no nosso coração. Está de olho no nosso coração, porque de lá virá todo o restante.
o bem e o mal que fazemos uns aos outros, a maneira como buscamos ou nos relacionamos com Deus, as palavras que saem dos nossos lábios, que às vezes chegam aos outros para machucar, para ferir, ou aquelas que sobem para adorar a Deus, serão adoração ou não, dependendo sempre do coração. E Deus, então, Ele olha para aqueles que Ele escolheu. Eu achei joia quando a Sara disse hoje que Deus, Ele não girou a roleta, né? Foi isso que a Sara disse? Cadê a Sara? Não girou a roleta, ela fez assim, né? Do tipo assim, deixa eu ver quem eu vou escolher. Tsim! Rodrigues, sabe? Mas não foi isso não, Rodrigues, não dê glória não. Agora você pode dar glória. Você vai dar glória agora. Quando ele olhou assim, não teve roleta. Ele olhou e disse, é o Rodrigues. Agora sim, ó. Sabe? Ele escolheu depois de ter visto, depois de conhecer, e mais do que isso, depois de ter olhado para o seu coração e visto tudo que precisa ser tratado, ainda assim Ele te escolheu. Deus é joia demais, não é não? Ainda assim escolheu. Ele podia falar assim, não, esse não. Ai, não, Elias não, vai dar muito trabalho. Ele, sabe? Eu brinco, eu digo que se igreja é o corpo de Cristo e todo mundo tem uma função no corpo, a impressão que dá é que alguns vieram ao corpo simplesmente para ser íngua. Íngua. Porque tem uns que misericórdia, como são chatos, mas ainda assim são escolhidos de Deus. A gente poderia dizer, não, o íngua não, no meu PG, o íngua não, sabe? Às vezes eu brinco com os irmãos aqui, né? Às vezes eu falo brincando, tá vendo? Cacá se converte e vai lá para aquela igreja, olha para mim o que sobra. Não é? Mas é claro que é brincadeira. Mas percebe, nós não conhecemos os corações das pessoas, não somos capazes de ver o que está no coração, mas Deus conhece o coração. E mesmo conhecendo o coração, nos escolheu. Até é bem legal. Só que Ele escolheu com um propósito. Tratar com o nosso coração para que sejamos iguais ao seu Filho Jesus. E é nesse processo de tratamento que às vezes acontecem algumas coisas que nós não gostamos muito, mas que fazem parte desse tratamento de Deus. E a gente enxerga isso na vida de Ezequias. E é interessante que quando a gente lê as primeiras linhas do capítulo 18, que falam de Ezequias, e nós já pensamos nisso aqui, a gente diz, mas esse cara é joia demais, não é assim? Não é? Assume o reinado, teve um pai que era um pagão, o pai dele é um perturbado espiritual, um opresso, foi um péssimo líder espiritualmente falando, mas ele não, criado sob orientação da mãe, teve apoio de gente boa, sabe, assume o reinado lá para ser um cara legal. E fez assim um trabalho de restauração espiritual tão grande. Aboliu o paganismo, destruiu os postes ídolos, acabou com a feitiçaria, destruiu aquela serpente que era de Moisés. Isso tudo revelando, não aceitou. Lembra dessa pregação, domingo retrasado? Não aceitou o jugo, não é? Você vê que era um cara que olha assim e fala, esse é o cara, esse cara é legal. Esse cara é legal, mas daí a pouquinho, num aperto, já está ele negociando, ficou com medo do rei da Síria, e já dá todo o ouro que tem, e já entrega também até o ouro da casa do Senhor, e aí ele começa a revelar traços reais da personalidade, porque uma coisa, preste atenção no que eu vou dizer, uma coisa é aquilo que é a vontade de sermos alguém, ou sermos desse jeito, outra coisa bem diferente é a capacidade e condições para sermos. Deixa eu tentar melhorar isso. Quantas vezes você veio à igreja, ouviu uma palavra,
ou leu algum livro, ou olhou para a vida de alguém, ou assistiu algum filme, chora no domingo à tarde? Quantas vezes você foi tocado de alguma maneira e você disse: agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente. Já aconteceu isso só com você ou só comigo? Hã? Aí você: eu vou mudar. Você sai da igreja, tem uns até que dizem para a esposa: não, amor, agora vai ser diferente. Daqui para frente, sabe? Esse é o desejo. É o desejo de ser diferente, é o desejo de ser melhor. Mas chega terça, quarta-feira, quinta-feira, primeira discussão com a esposa, primeiro desentendimento, fica 3 dias sem ler a Bíblia e sem orar, pronto. A velha natureza se manifesta e você se esquece do propósito, e quando chega no domingo já chega envergonhado, cabisbaixo, e doido para ouvir uma palavra que renove o ânimo. Porque aquela disposição, você descobriu, não mudou muito. Então, uma coisa, a gente vive essa realidade. Uma coisa é o querer. Outra coisa é o conseguir. E é nesse processo entre o querer e conseguir que Deus, algumas vezes, tem que interferir, colocar o dedo dele, criar algumas situações para alcançar o nosso coração. Eu queria olhar para a palavra e ver com vocês, com Ezequias, 3 momentos na vida dele que mostram o relacionamento dele com Deus, e eu gostaria de tentar enxergar com vocês a progressão, ou a mudança que a situação e as circunstâncias produziram na vida de Ezequias. O primeiro momento na vida de Ezequias é aquele quando ele é afrontado pelo rei Ezequias. A afronta do rei Ezequias, ela teve 2 momentos. Vocês se lembram disso? Conseguiram observar isso? Um primeiro momento, quando o rei Ezequias manda o comandante, lá, os seus oficiais, a Jerusalém, afrontar o rei. Então a primeira afronta foi verbal. Estão lembrados? Ele já havia tomado algumas cidades de Judá, algumas cidades fortes, fortificadas, ele já havia com o seu exército tomado, e agora ele manda os seus oficiais com um grande exército marchando em direção a Jerusalém, param diante do portão, diante dos muros de Jerusalém. Os oficiais convocam a vinda de Ezequias. Ezequias manda desta vez os seus oficiais para conversar com eles, e a afronta é verbal. Eles falam ousadamente, abalam a estrutura daquele povo, não só dos oficiais, como também do povo que estava no muro ouvindo. E é interessante que eles fizeram questão de falar em hebraico, a língua dos judeus. Fizeram questão de falar para que fosse claro e entendido por todos. Lembram disso? Isso a gente encontra ali, deixa eu ver, no versículo 5. Não. Desculpa, passei do 18. 26. É isso aí. Versículo 26 do capítulo 18. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá responderam a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Olha a resposta, perceberam? Olha a humilhação que já revela. Os oficiais de Ezequias pedindo como que, por favor, aos outros: vocês se importam de não falar em hebraico? Porque se vocês falarem na nossa língua, o povo que está aqui no muro vai entender o que vocês estão dizendo. E eles vão ficar amedrontados. Fala em aramaico que a gente entende. Só nós entenderemos, os outros não. Olha a humilhação. E a resposta:
Entretanto, o comandante, 27, entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro, que assim como cada um de vós haverão de comer o quê? As próprias fezes, excrementos, as fezes. Comerão as próprias fezes e a beber a própria urina. E em seguida, Rabsaque levantou-se, bradou em hebraico, a língua dos judeus. Ouve a palavra do grande rei, do soberano da Síria. Olha como ele apresenta Senaqueribe, o grande rei, o soberano da Síria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convence Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. E aí ele continua afrontando, e vocês se lembram? No capítulo 19, já começa dizendo então que Ezequias recebe a notícia dos seus oficiais. E no primeiro versículo diz assim: ao tomar conhecimento dessas notícias, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de profunda tristeza e entrou no templo de Yahvé, a casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo e administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, à presença do profeta Isaías, filho de Amós, e lhe transmitiram a seguinte mensagem. Eu quero falar e chamar esse aqui do primeiro momento dele, que vai servir para reflexão para a gente. Nós vamos falar de 3 momentos, esse é o primeiro. Preste atenção, diante da afronta, e essa primeira afronta foi verbal. O que ele faz? Ele sente o peso e a tristeza da ameaça. Ele sabe que, humanamente falando, a vantagem está totalmente a favor de Senaqueribe e do seu exército. Já haviam vencido as outras cidades. Vencer Jerusalém seria só uma questão de tempo e oportunidade, porque força para isso eles tinham. Ele sabia que ele não tinha como resistir, ele, Ezequias e seu exército, não tinham como resistir às forças de Senaqueribe. Aí ele se cobre de tristeza, de dor, e vai à casa do Senhor. E lembram? Nesse primeiro momento, ele não ora. Ele se cobriu de tristeza, ele se cobriu de dor, vestiu-se de pano de saco e de cinza, atitudes que revelam todo o peso da sua alma, toda a inquietação da sua alma, e ele vai à casa do Senhor, mas ele não tem coragem de orar e de falar com Deus. Ele não tem. Ele chama os seus oficiais, os anciãos, e pede ou manda que eles vão até o profeta Isaías e pede para Isaías orar ao Deus dele. Eu quero chamar esse primeiro momento na vida de Ezequias sobre vivendo sob o peso da culpa. Vivendo sob o peso da culpa. Porque esse momento, o do sentimento da culpa, é um momento que afeta muitos de nós em vários momentos de nossas vidas. É interessante. Quantos de nós somos surpreendidos pecando? Quantos de nós somos tomados pelo medo, pelo orgulho, pela própria maldade do coração, pelo desprezo, pela ignorância, não importa qual seja a razão, mas a verdade é que quantas vezes nós pecamos.
Quantas vezes pecamos? Em quantos momentos da nossa vida, às vezes dentro de casa, num relacionamento com a esposa, ou num relacionamento com os filhos, ou num relacionamento com o trabalho, ou nos negócios que fazemos, quantas vezes nós pecamos? Sabemos que aquilo, que aquela decisão, que aquela escolha, que aquela atitude afronta a santidade e a integridade de Deus. Temos plena consciência porque o Espírito nos revela que aquilo que fizemos, com aquilo que falamos, fere a santidade de Deus, vai contra a vontade de Deus. E a gente sabe disso. Fiz. Mas esse reconhecimento do pecado em nossas vidas deveria produzir em nós, primeiramente, o arrependimento, a tristeza. E se nós nos arrependêssemos, simplesmente admitíssemos o quanto erramos, e se fôssemos ao Pai buscar o perdão e a misericórdia, conheceríamos e descobriríamos a misericórdia de Deus. Mas às vezes, reconhecer o erro é uma coisa, é de fora o íntimo, ali dentro, às vezes reconhecemos e às vezes não. Mas ir buscar o perdão e confessar o pecado diante de Deus ou diante das pessoas que ferimos é um outro passo e uma outra escolha bem mais difícil. E enquanto não buscamos este arrependimento, buscamos o perdão e não confessamos isso na nossa vida, não tratamos disso, nós geramos ou abrimos uma segunda porta para a nossa alma, que é a porta da acusação. Agora você não tem simplesmente que lidar com aquele problema, seja ele o medo, como foi o caso de Ezequias, seja a maldade do coração no trato de outra pessoa, a arrogância, a vaidade, a inveja. Além disso, você tem que lidar agora com a acusação. E nessa você não vai sozinho, porque o diabo, diz a palavra, é o acusador. E ele é especialista em se apresentar, em invadir a nossa vida, e sussurrar ao nosso ouvido, e dizer, está vendo, olha o que você fez, olha o que você fez. E quando nós somos tomados por esse peso, somos dominados pela acusação, a primeira coisa que acontece em nós é a iniciativa para nos afastarmos de Deus. É um processo natural. Você já ouviu a expressão, ou Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus. E quando você entra, ou pega essa rota que te leva distante de Deus, você perde o prazer pela palavra, e você perde o prazer pela oração. E você está vivendo sob o domínio da culpa. Cadê a coragem para levantar a cabeça? Cadê a coragem para falar com Deus? Porque você sabe que para restaurar esta comunhão e esse relacionamento, você tem que voltar atrás e tem que consertar. Isso é muito sério, muito importante na vida da gente. Quantas pessoas estão vivendo suas vidas religiosas, estão cantando seus cânticos, estão levantando suas mãos, estão trazendo as suas ofertas, mas o coração continua na rota do distanciamento, se afastando cada vez mais de Deus. Porque sabe que há um espírito lá dentro que está dizendo, há algo que precisa ser consertado. Há algo que precisa ser consertado. Quando a gente para e ouve as palavras de Jesus dizendo, quando trouxeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar, vai, reconcilia-te primeiro com ele e depois volta e faça a sua oferta. O que ele está dizendo? Que sem a reconciliação será só um ato religioso que não terá valor espiritual algum.
Porque misericórdia quero e não sacrifício, obedecer mais do que sacrificar. Porque Deus ele não está interessado num valor, numa oferta, numa atitude, num gesto ou num trabalho. O que Ele quer mesmo é o resultado e a resposta de um coração contrito, de um coração humilde, de um coração que está disposto a voltar atrás e dizer: é verdade, eu errei. Você me perdoa. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E a gente vê claramente esse momento na vida de Ezequias. O tempo de viver sob domínio da culpa. Não tem forças para orar. Não tem forças para buscar a Deus. E o que ele faz? Recorre a alguém que é mais crente que ele. Não é assim que fazemos? É mais fácil contar com a espiritualidade ou com a fé de outros do que voltar atrás, consertar a história, admitir o erro, restaurar a comunhão com Deus e poder levantar a cabeça e caminhar em liberdade diante do Pai. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil levar as ofertas nesta ou naquela outra igreja e pedir para o pastor orar, como se estivesse comprando uma oração e uma bênção, do que voltar e restaurar o seu relacionamento com Deus e viver a sua vida de comunhão e liberdade que o Espírito oferece. Esse primeiro momento, vivendo sob o domínio da culpa. Estão beliscando, não estão não? Vocês estão ouvindo? O que é isso? Vai lá, Sara, socorre lá. Não fui eu, dessa vez não fui eu. Bom, um segundo momento que eu quero chamar a atenção de vocês na vida de Ezequias é quando ele novamente é afrontado. Porque quando ele vai lá, mesmo não orando, mesmo pedindo para Isaías, Isaías ora e fala com Deus. E Deus visita com misericórdia e traz uma palavra de consolo, dizendo: olha, não se preocupe, porque nenhuma flecha deles há de se alcançar. E ele relaxou e descansou. Eu não sei como, talvez a notícia tenha chegado a Senaqueribe. E Senaqueribe, então, ele manda dessa vez os mensageiros levando uma carta. E nós chegamos, então, no capítulo 19. E ele manda a carta afrontando, e nessa carta ele diz o seguinte, mais ou menos assim: vocês pensam que o Deus de vocês vai livrá-los? Não acreditem em Ezequias, porque o Deus de vocês não põe poder de livrá-los. Ou vocês se esqueceram de tudo que nós fizemos às outras nações? Olha como nós passamos, e eles não tinham os seus deuses. E nós não destruímos e não queimamos os deuses daquelas nações, por que haveria de ser diferente com vocês? E isso por escrito. E agora no versículo 14, do capítulo 19, diz assim: tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a. Imediatamente subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Pegou a carta e colocou a carta diante de Deus, lendo-a por Deus. E diz o seguinte, versículo 15: em seguida declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra, tu criastes o céu e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve, observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto
Eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus e Yahvé. Muito bonita a oração, muito bonita. Mas não sei se chamou a atenção de vocês o quanto chamou a minha. Vocês perceberam que nesta oração não há nada de pessoal? Não há nada de intimidade com Deus? É claro que houve um avanço muito grande com relação à vez anterior que ele entrou no templo. A primeira vez que ele foi ali, ele não teve coragem de orar. Agora ele teve coragem de orar. Mas você percebe a formalidade na sua oração? Quem era Deus para ele? Aquele que estava sentado no trono criador dos céus e da terra. Ele conseguiu entender, compreender a majestade de Deus, o poder e o domínio, a força que estava no Senhor. E ele se apegou a um detalhe muito interessante na afronta de Senaqueribe. Porque Senaqueribe, desta vez que escreveu a carta, não afrontou simplesmente Ezequias e o povo. Afrontou diretamente a Deus, comparando Yahvé com os deuses dos outros povos que haviam sido conquistados pela Síria. E Senaqueribe e Ezequias, quando percebeu que a afronta agora não era só contra ele, mas era contra Deus, se aproveitou. Se apegou a esse subterfúgio e o que fez? Levou a carta para Deus, como dizendo, Criador dos céus e da terra, está vendo? É com o Senhor que ele está falando. Sabe o que é isso? É viver sob o domínio da religiosidade. A religião, ela tem esse poder. Você pode estar aqui no nosso meio, ou qualquer pessoa pode estar frequentando uma igreja cristã, debaixo da palavra, debaixo do temor do Senhor, mas apegado simplesmente à vida e à religiosidade e ao ensino da igreja, sem ter descoberto a intimidade que você pode ter com Deus. É interessante. Eu me lembro quando eu estava no seminário, o professor estava falando sobre se converter, sobre a conversão. E começou a falar sobre mudança de vida, mudança de comportamento, mudança disso, mudança daquilo. Eu me lembro que em determinado momento, um aluno, um colega nosso lá, ele se levanta a mão e fica em pé. E ele tremia os lábios ao falar, e as lágrimas corriam sobre o seu rosto. Ele dizia, o senhor pode me dizer do que eu tenho que me converter? A classe toda olhou para ele, porque eu sou filho de pastor, eu nunca pus um cigarro na minha boca, eu nunca pus uma gota de bebida na minha boca, eu nunca fui sequer num baile, eu nunca entrei num baile ou num bar ou numa casa noturna, eu nunca nem namorei, eu sou virgem. E o senhor veio falar que eu tenho que me converter do quê? E era a crise real, verdadeira, de alguém que estava vivendo na igreja a sua vida toda. Entendeu todos os valores da religião, todos os princípios da religião, toda a ética da religião, mas não sabia o que era intimidade com Deus. Quantos estão assim na casa do Senhor? Quantos não têm vivido essa mesma história? Quem é Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? É o Deus de Davi, é o Deus do pastor, é o Deus do pai, da mãe, é o Deus dos obreiros?
Eu sei que Deus é poderoso, que Deus é amável, eu sei que Jesus morreu por mim, mas quem é Deus? É aquele que está sentado no seu alto e sublime trono. É aquele que governa tudo com o poder das suas mãos, eu sei disso. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha um rapaz, um Edson, na classe que aquele era da pá virada, como diz a turma. Aquele era ligado no 220. E assim, logo no início das aulas, os primeiros dias, hoje eu já não sei mais como está, antigamente demorava um bocado para chegar a caderneta, né? Os professores faziam chamada com a caderneta na mão. Pegava ali o nome do aluno e ele dizia presente. Hoje eu não sei como é que está, Cíntia. Hoje a coisa é tudo digital, a coisa é muito rápido o processo, né? Muito rápido. Eu sei que naquela época lá a professora ainda não havia recebido a caderneta. E quis chamar a atenção do menino. Qual o seu nome? Ele, Edson. Ela, Edson. Edson do quê? Edson Arantes do Nascimento. E ela, Edson Arantes do Nascimento. O que a falta de intimidade faz, né? Sabe? Conhece Edson Arantes do Nascimento, sabe que ele é o Pelé, sabe tantas coisas, sabe que ele foi considerado o maior atleta, o melhor atleta do século, sabe quantos títulos, quantas vitórias, time que jogou, quantas informações nós temos sobre o Pelé. Mas quantos aqui tiveram a oportunidade de um dia fazer uma refeição ao lado de Pelé, jantar com ele, almoçar com ele? Você percebe que saber a respeito de alguém não significa que você tenha intimidade com ele? E Ezequias estava lá, preso à sua religiosidade, fazendo uso do que ele aprendeu com sua vida religiosa. Como se fosse advogado, encontrando um ótimo recurso na lei, ou uma brecha na lei, porque sabia que Deus zela pelo próprio nome. E ele catou a afronta de Senaqueribe e jogou-a direto para Deus, como dizendo, agora o problema está com o Senhor. E ele esperava que Deus, que é um Deus que zela pelo nome, tomasse alguma providência. Não tinha nada a ver com ele. Ele não fala da sua culpa, ele não fala da sua necessidade, ele não põe nada pessoal nessa história. Simplesmente transfere a responsabilidade para Deus. O que eu quero do Senhor, quero só que o Senhor resolva o meu problema. Não tem tanta gente assim? O que quer de Deus? Que conserte o casamento. O que quer de Deus? Que abra uma porta de emprego. O que quer de Deus? Que arrume uma porta de emprego. Só isso. Não quer intimidade. Não quer intimidade com Deus. Esse era o segundo momento da vida de Senaqueribe, vivendo sob o domínio da religiosidade. De Ezequias. De Senaqueribe também. É a segunda vez que estava afrontando. Você sabe que o pastor não erra, né? Vamos lá. Aí chega o terceiro momento na vida de Ezequias. Terceiro e último. Capítulo 20, versículo 1. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Alguém aqui quer receber um profeta desse em casa? Hoje em dia as profecias são diferentes, né? Você de amarelo, estenda a mão. Olha, Deus está colocando uma chave. Aleluia, não é assim? Olha, você de casaco ali atrás, Deus tem algo tremendo para você, hein? Prepara, eu vejo uma caneta. Não é assim? Não quero minar a fé de vocês. A gente crê na profecia e na revelação, mas precisamos tomar cuidado.
Eu sei que Isaías foi lá, olha que visita legal, hein? Capelão Isaías, foi visitar o enfermo, e olha o que diz, ó, não me leva a mal não, mas dessa você não escapa não, você vai morrer, viu? Olha que joia! Versículo 2, ao ouvir essas palavras, veja o que o rei fez. O rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Outro homem, gente. Ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico. Lembra-te neste momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração. E de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Outro homem. Agora você é capaz de ver algo pessoal nesta oração? Consegue enxergar? Já não é mais o homem movido pela religião, mas é já um homem expondo o seu próprio coração. Não está se apegando a alguma brecha da lei, mas está pondo o seu coração no avesso diante de Deus. Mas ao pôr o seu coração no avesso e ao revelar o seu coração, o que revela? Um homem contrito, porque sabia que estava pisando na bola? Não. Ó Deus, o Senhor tem visto como eu tenho sido reto. Como que dizendo para Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor está fazendo isso comigo. Por que comigo? Eu sou um homem tão bom. Eu tenho feito o que é reto. O Senhor tem visto as minhas obras. O Senhor tem visto o meu comportamento. O Senhor tem visto. E na verdade ele só mostrou contrição, irmão, porque ele estava sendo apertado pela enfermidade, porque a úlcera já estava alcançando o osso. E ele foi lá e chorou. Você só vê a contrição no choro. Você só vê a tristeza na lágrima, não nas palavras de Ezequias. As palavras de Ezequias ainda são as palavras de um homem que estava assim, ó. E é interessante que daí o profeta está saindo da casa e Deus fala com ele. Versículo 5. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai, Davi. E aqui eu achei interessante, irmãos. Eu não sei se eu estou querendo, se eu estou forçando a barra, mas olha como Deus se apresenta. Olha como Deus se apresenta. Volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Yahvé. Quem era Yahvé? Deus de quem? Não era o teu Deus. Não era o Deus de Ezequias. Era o Deus de Davi ainda. Ainda era o Deus de Davi. Volta e diz, ouvi tua oração e tuas súplicas e vi tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra. E livrarei a ti esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade. Na minha Bíblia diz, por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Por amor a Ezequias? Por amor a Davi. E por amor ao próprio nome. E disse mais Isaías ao rei, tomai uma pasta de figos e passai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas, e ele ficou curado. Quando Isaías, e olha aqui, presta atenção nisso, irmãos, que às vezes a gente vai ver no coração da pessoa. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, ele lhe indagou, qual é o sinal de que Yahvé me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Ele está para morrer.
Deus vai e promete a cura. E ele diz, qual é o sinal que eu vou receber? Ainda pergunta para ele, não é para mim, ainda bem que era Isaías, não era o Elias. Querido, se você estiver vivo, é porque Deus cumpriu a promessa. Se você morrer, por que não? Que sinal maior você quer além disso, além da cura? As coisas assim eu vejo na Bíblia, são as coisas... E Deus registra ainda para a gente saber de quem nós estamos falando. Aí daí o que Deus faz? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías, este, pois, será o sinal de Yahvé, de que cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe, é fácil que a sombra venha se adiantar 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Olha, irmãos, ele só faz essas coisas com Deus mesmo, é que você é comigo. É que morra um praga desse aí, ó. Não é? Tem que morrer um praga desse, ou por outra úlcera nesse cara aí, vai. Você não tem mais nem 3 dias, 1 dia e meio só. Isso é coisa, olha o que ele faz. Não, peraí, ó. Adiantar sombra não me parece muito difícil, não. Já que é para fazer milagre, eu vou exigir aqui, ó. Atrasa, tá? Olha, irmãos. O topete do cidadão onde vai, ao invés de colocar o joelho no chão e agradecer, louvar a Deus, não, ainda fica com essa situação. Agora, sabe uma curiosidade nessa história toda? Versículo 1, volta lá. Ele começa o versículo 1 do capítulo 20. Ele diz, naquela época. Que época? Naquela época. Que época é essa? Quantos anos Deus acrescentou na vida de Ezequias? 15 anos. Volta no capítulo 18. Tinha 25 anos de idade, capítulo 18, versículo 2. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Quantos anos? 25 anos. Cadê? 54? Não. Quando foi, em que ano foi que Senaqueribe foi lá e tomou as cidades? Capítulo 18, versículo 13. No 14º ano. Ele reinou 29. No 14º, Senaqueribe invadiu. Quantos anos teria à frente? Em que ano foi que o rei, que ele pegou a enfermidade? No mesmo ano em que Senaqueribe invadiu. Para dizer que miséria pouca é bobagem. Não bastava ser intimidado pelo rei da Síria, tinha que também ser intimidado pela enfermidade. Por quê? Porque o rei da Síria não foi bastante para mudar o coração de Ezequias. Olha que interessante. O rei da Síria, toda aquela afronta, toda aquela história não foi o bastante para mudar o coração de Ezequias. E a grande pergunta para nós hoje é: o que é preciso para mudar o nosso coração, o meu e o seu? O rei da Síria basta? Um Senaqueribe basta? O que é preciso? Perder o emprego? O que é preciso? Perder um carro? Perder um casamento? O que é preciso? Perder um braço? Perder uma perna?
O que é preciso, onde vai ser preciso Deus tocar, onde vai ser preciso Deus mexer, para completar a obra dele na nossa vida, na minha e na sua, para alcançar aquela parte do coração que você insiste em manter em domínio próprio, para alcançar aquela área da tua vida que você insiste em manter sob o seu próprio controle, e não é humilde o bastante para sujeitá-la a Deus. O que é preciso? Essa história de Ezequias, ela é contada em 3 livros. No livro de Crônicas, no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Isaías. E olha interessante. Dá uma olhada ali, quer ver? Em 2 Crônicas, capítulo 32. Capítulo 32 do livro de Crônicas conta a história de Senaqueribe, da afronta, de como Deus livrou, da oração ou das orações que ele fez. Mostra tudo. Mas veja o versículo 24. Acharam 2 Crônicas 32, 24? Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo. À beira da morte, ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. 25. Todavia Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por este motivo a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Aí sim, Deus alcançou o coração dele. E já que você está folheando a Bíblia, caminhe lá para Isaías capítulo 38, por favor. Isaías revela algo que tanto em Reis como em Crônicas não é revelado. Isaías capítulo 38. Um cântico que Ezequias escreve para louvar a Deus. E aí, nos faz lembrar do rei Davi, não é? Que nas situações difíceis ele criava, ele compunha, ele adorava a Deus. Antes era um homem, aquele homem que nem orar conseguia, um homem que teve um avanço, mas se deteve ao domínio da religiosidade, mas é um homem que continuou sendo tratado por Deus e agora já desfruta da intimidade ao ponto até de compor um cântico de adoração. Esse cântico você vê em 38, Isaías 38, a partir do versículo 9. Mas ele diz assim, no versículo 14: Eu gritava como a andorinha, ou o tordo salpicado, e gemia como uma pomba chorosa. Contemplando os céus, os meus ossos foram enfraquecendo a cada dia. Ó Eterno, estou em grande angústia. Vem, por favor, em meu socorro. Entretanto, que falarei? Que hei de dizer-lhe? Foi ele que o fez. Ele falou comigo. Caminharei humildemente durante todos os anos de vida que me restam, por causa dessa aflição da minha alma. Consegue enxergar outro homem aqui?
Você consegue ver um homem tratado? Ele compõe o seu cântico e agora ele já tem o seu coração. Você notou que ele disse assim para Deus? Primeiro ele fala do seu estado, do estado de miséria e de tristeza que ele se encontrava. E depois ele diz para Deus: o que falarei se foi o Senhor mesmo quem colocou isso na minha vida? O que falarei? Ele reconhece que aquilo que estava acontecendo tinha um único propósito: quebrar o orgulho do seu coração. E ali agora, já com seu coração tratado, depois de ter entendido essa verdade, depois de ter visto que tudo o que estava acontecendo fazia parte de um projeto de Deus para alcançar o coração dele, agora ele se curva humildemente e diz: Deus, daqui para frente, caminharei humildemente todos os dias que me restam diante do Senhor. O que Deus precisa fazer comigo e com você, irmãos? Até onde Deus vai nos levar para abater o orgulho, para arrancar o medo, para tirar a raiva, para arrancar essa amargura do teu coração. Até onde Deus vai levar? Aquele homem que viveu um tempo sob o domínio da culpa, teve um avanço, mas caminhou sob o domínio da religiosidade. Aí ele descobriu um novo tempo, que era da intimidade, a graça da intimidade de Deus. Precisou Deus mexer em algo muito sério, ameaçar tirar a vida, para ele ali, no seu leito, no seu quarto, virando o rosto para a parede, nada de templo. O Deus dele já não estava mais preso a um lugar, já não era mais o Deus de Isaías, nem tampouco o Deus de Davi, era o Deus dele, que ele poderia alcançar simplesmente abrindo o coração, abrindo a alma. Não dependia mais de alguém, não dependia mais de um lugar, era ele e Deus, vivendo a intimidade, a graça que esse relacionamento proporciona. Aonde Deus vai te levar para que você descubra esse momento? Ou até onde você precisa ir, até onde você precisa chegar para voltar ao braço do Pai e chorar no colo dele?